¿Cómo estás, Angelo? Muy bien, Bien, Ricardo. bien. Estamos juntos, todos juntos, Sí, increíble. eso es muy bueno, eso es muy bueno. Creo que estamos más juntos que nunca estando separados, ¿no? É, Una pequeña introducción del origen de esta charla, que es un origen muy, muy personal y muy egoísta, si quieren. Yo le pedí a Angelo tener una charla en estos días sobre su tesis doctoral, sobre su trabajo de tesis doctoral. Bueno, la verdad que hace un buen tiempo que ya lo leí, lo volví a leer el año pasado. Me parece un trabajo, por un lado, excepcional y por otro lado, absolutamente coherente, y conociendo a Angelo, conociendo lo que hace. Por un lado, entender al arquitecto y al arquitecto que está detrás del arquitecto, que fue capaz de razonamientos para llegar a hacerlo, me parece interesante. Y ahí es que abrimos esta charla, aprovechando las circunstancias que tenemos hoy. Abrir esta charla que iba a ser simplemente un café entre nosotros, hablando sobre su tesis. Y les decía que es bastante egoísta, si quieren, porque en realidad mi interés no era solo por que Angelo me aclarara algunas cosas sobre su tesis, sino porque en determinados momentos me va y me vuelven las ganas de yo mismo comenzar mi tesis doctoral, cosa que ya 2 o 3 oportunidades dejé de lado. Y las 2 o 3 veces que las dejé y volví a pensar en retomarlas fue por haber leído justamente la tesis de Angelo. para algo serviu. Sirvió para mucho más. Sirvió para mucho más. Hoy pensaba, Ángelo, que cuando nos conocimos hace un buen tiempo ya, la primera vez que viniste a Córdoba, en tu charla, en la conferencia que hiciste después del workshop que habíamos hecho en el taller, la primera parte de la charla, la introducción, que usaste mucho material para sostener o para argumentar tu pensamiento desde Sao Paulo, desde lo que y tu mirada sobre la ciudad de Sao Paulo te daba y vos habías sido capaz de leer, y no solo de la ciudad, sino de determinados edificios, ¿no? La FAUSP o el Copan mismo dentro de Sao Paulo, la enseñanza que significaban. Después de esas primeras charlas en las que te escuché muy atentamente y muy sorprendidamente, porque comenzabas con esa introducción para después mostrar tus obras, que son bellísimas de por sí, sobre las cuales me parece que ni vamos a hablar hoy, son de público conocimiento por otra parte. Con el tiempo me di cuenta que, leyendo tu tesis posteriormente, esas reflexiones que contabas en las introducciones de tus conferencias estaban directamente relacionadas o tomadas de lo que había sido tu trabajo de investigación para la tesis. Me gustaría arrancar desde ahí, porque tiene que ver con esto que te decía, que haber perdido a veces el entusiasmo de comenzar mi tesis era la pérdida de entusiasmo que uno tiene de embarcarse en algo a lo que no le encuentra un sentido o un objetivo final, que solo, la verdad, de todas las tesis doctorales que he leído, encontré en la tuya. Entonces, me gustaría que empecemos por lo menos a charlar desde ahí. O sea, ¿qué te movió a hacer la tesis en ese momento? Y si cuando comenzaste la tesis ya sabías de que ese corpus de investigación en realidad le iba a dar tanto sustento a lo que hacías profesionalmente como proyecto. Não lo sabia, Ricardo. Gracias por la introducción que me hace pensar un montón de cosas. Sé cómo se empieza un proyecto. Uno no sabe cómo, dónde va a llegar, si se va a tener suceso o no, pero de cierto modo no importa, ¿no? Pero yo no sabía exactamente lo que iba a hacer. Y tampoco sabía que poderia ser algo que para minha atividade profissional teria tanta reverberação, não? Que me ajudaria tanto a seguir fazendo a arquitetura, porque creio que as chaves, não, que uno pode descrever quando toma um pouco mais de tempo em uma investigação assim, são chaves que tarda muito para alcançar de outro modo. Interessante uma coisa que comenta quando viste esta apresentação e que depois quando ensinava os projetos que veia uma relação com a Baba de São Paulo. Sabe que é uma coisa que gostaria de compartilhar porque estamos falando entre tantos amigos de Argentina. Uma vez me chocou la claridad cuando me fui a hacer una charla en Buenos Aires, vino a ver Fernando Diez de la revista Suma, ¿no? El editor de la Suma. Al final, era talvez en la investigación de doctorado, pero no tenía todavía concluido. Yo enseñé unas casas y después, al final, Fernando me vino e dijo que a ele le impressionou que todas as casas que mostrei, não eram tantas, talvez 3 ou 4, ele veia que em todas se notava que metade era cueva e metade espaçonave. E eu nunca não tinha pensado assim. Mas naquele momento
La descripción que yo hacía de la ciudad de São Paulo y que al final cambié el nombre, el abordaje, ¿no? Pero no el abordaje, pero más el nombre. Yo le llamaba de ciudad cueva y ciudad aérea. Tenía esta descripción de la ciudad, que la veía así, y que al final en la tesis lo que llamaba de ciudad cueva es lo que llamo de infiltraciones. La ciudad aérea es lo que llamo invasiones. Me impresionó que durante el tiempo en que estaba a describir la ciudad de São Paulo como esta mitad cueva y mitad aérea, Fernando Dias viu en las casas que yo hacía exatamente, me vino con la misma descripción. No, claro que las casas no son São Paulo, no es eso, pero me chocou porque tantas vezes uno não sabe como se transfere a la imaginação projetiva, ¿no? De los proyectos que uno hace, onde está a genealogia desta imaginação e como se transfere as coisas que uno conoce, que uno vê, a las coisas que pensa de modo propositivo, imaginativo, a maneira de desenhar um projeto. Isso para mim de hecho que ha sido uma vivência que me ensinou muito, como muito clara, e empecé talvez também a relacionar muito mais. Pero quero seguir aí com as perguntas e não quedar hablando aqui. No, podés hablar todo lo que quieras, ¿no? Cuando recién decías que habías cambiado el título de la tesis en algún momento, yo creo que lo cambiaste dos veces, pero vamos a hablar sobre el título final. Escribe bastante bien la intención del trabajo. Por otra parte, como ese otro artículo tuyo que me gusta muchísimo y que estuvimos hablando hace poco porque te lo traduje, Know How with No Why, donde uno tranquilamente podría tomar el título como un aforismo y ya con eso alcanza. En realidad el texto después termina de completar algo que ya se insinuó perfectamente. El título final de la tesis es Sao Paulo, razones para arquitectura, la disolución de los edificios y cómo pasar a través de las paredes. En la primera parte me quedo, Sao Paulo, razones para arquitectura. Por lo que entiendo, por lo que creo, ese trabajo es el primer trabajo de pesquisa más muy denso, muy profundo me parece, pero sobre todo muy original y muy imaginativo. Quizás sea eso uno de los atractivos para mí de haber leído tu tesis y releerla, porque se sale de cánones de estamentos de la investigación convencional. Me parece que en casi todo momento hay una interpretación de datos, no solo una recolección. Yo no lo creo, evidentemente que no lo creo, mucho menos en nuestro contexto. También me plantea la duda poder llevar adelante un trabajo que se sostenga con imágenes poéticas, por ejemplo. Usas la imagen poética desde la primera foto que elegís de los surfistas sobre el tren para empezar a hablar de Brasil. La imagen poética está presente y está presente también la imagen poética en tus interpretaciones de esos datos. ¿Cómo hiciste? Y esa es la pregunta, y la pregunta que más me inquieta, la verdad, una de las que más me inquieta, para que ese modo de llevar adelante la investigación, la pesquisa, fuera aprobado por el comité que tenías por delante y demás, porque en realidad normalmente quienes establecen las normas o quienes permiten que estas cosas sucedan tienen después el deber de aceptarla o no, o dirigirla o no. ¿Cómo fue? ¿Te costó? Sempre um pouco, eu diria que é a suerte, né? Porque essa pergunta é muito interessante, porque a escola não é a universidade, não é a tese doutoral, é rol da escola é nos fazer todos nivelados, não, de modo. E isso aniquila muitas coisas que são interessantes. Además, a universidade tem uma tradição que vem de dois campos. Isso sempre também me encanta comentar, porque é a tradição das letras e a tradição das escolas militares ou das engenharias, não? Pero uno que chamamos humanidades e outro que chamamos de técnica, ou de ciências do homem e outro de ciências da natureza. E nestes dois campos, há uma tradição de pesquisa importante. Uno sabe o que é ciência, uno sabe o que é uma investigação em ciências humanas também. Estes dois campos, de ciências do homem e da natureza, abarca todos os campos de conhecimento. Não há outro que não esteja aí. A mim me gusta muito acordar uma coisa que escutei de um professor de Veneza, Renato Rizzi, que dizia que arquitetura é uma palavra composta e que a primeira
evoca o mundo das ciências de los hombres, e textura evoca as ciências de la natureza. Pero evoca os dois, necessita de todo, pero não está em nenhum. Isso é uma coisa muito interessante, que o que hacemos como arquiteto oscila, vibra entre os dois, pero não descansa em nenhum. Então, é muito comum que uma escola de arquitetura, sobretudo em la investigação, em geral, o departamento que chamamos de história, teoria e crítica, se acerca, se naufraga quase em la tradição de las ciências de los hombres. O outro departamento que de técnica, de construção, de engenharia, se mete em las ciências de la natureza, estable nesta posição, porque esta é a posição de los que pensam em movimento, com as coisas que não descansam, e devemos dizer, no momento em donde estamos, contar a história desde o princípio, e se ubica nisto com uma certidumbre que tenho que tomar um tempo, me ubicar melhor, me deixa estudar, e todo depois contesto. Como não há esse tempo, de verdade. Então, essa é uma diferença muito importante de como se habla em um sentido de uma investigação de coisas que não estão puestas, pero que hablan com nós todo o tempo, não? E por isso, a cidade pode ser um suporte para essa conversação interessante, porque uma cidade não é exatamente o que está construído. O que está construído significa coisas muito distintas para distintas pessoas que la miram. Então, essa pergunta para mim é muito interessante. Eu poderia contar um pouco de situações assim particulares, porque eu tinha como um diretora de teses uma professora que é incrível, que é de História da Arte. Então, creio que compreendia muito bem o que tentava ser, e que também conhecia de um modo, para mim, ha sido um aporte muito grande durante o processo. E que abriu, de verdade, um campo, porque para ela, fazer com que um arquiteto dedicado a ser projeto encontrasse um lugar que lhe correspondesse na tradição acadêmica da Universidade de São Paulo, de onde estava eu, a ela isso tinha um valor muito grande, e por aí creio que me apoiou. Pero é muito fácil que isso não se passe, e que se uma pessoa está com uma ideia de fazer um trabalho, e essa ideia nunca pode ser muito clara ao princípio, o diretor de tese ele conduzca para um ponto que não tem nenhuma relação com que apeteça de prazer de fazer, não? Pero não é que ha sido uma luta muito grande para fazê-lo. Pero por outra parte, eu poderia descrever que antes de fazer o doutorado, hice um trabalho que também para mim ha sido muito importante, que ha sido uma maestria, que foi naquele momento, durante 7 anos, fazendo esta maestria, que me fui mais ou menos encontrando este caminho, que depois, na tese de doutorado, la desenvolvi um pouco mais. Wow. Bueno, son varias cosas que coincidieron para que pudiera ser de esta manera, ¿no? O sea, evidentemente las cosas no salen por una sola causa. El hecho de esta profesora de la que hablas, que venga desde el campo, Ana María Peluso, viniendo desde el campo de las artes y con la posibilidad de plantar una posición o de innovar, seguramente tuvo mucho que ver. De cualquier manera, esa otra cosa que nombraste, de que como arquitectos no descansamos en ninguna de las dos ciencias, usamos las dos, necesitamos ser conscientes, responsables y conocedores de las dos. Cosa que para mí sigue siendo una de las grandes virtudes de nuestra carrera. Yo creo que tenemos una tremenda suerte de practicar una profesión que tiene tanto compromiso con estos dos mundos que parecen en muchas otras disciplinas totalmente separados, ¿no? No sé, pienso desde genio humanista en adelante, ¿no? Desde Leonardo da Vinci en adelante,
esta posibilidad del profesional o del artista o del artesano de estar pisando en dos lugares. Vos lo describías como que no descansamos en ninguno de los dos. É interessante, desculpe o parêntese, pero eu muito de acordo, não? Pero também deveríamos notar uma diferença que no universo renascentista a pretensão era abarcar o todo, conhecer o todo. E nós outros não, nós outros decimos, todo me interessa, pero não há a pretensão de abarcar-lo todo. Pero não há saber que não nos interessa. Pero lo que uno toma depende do momento e das circunstâncias. É uma espécie de trampa, não? Que quando uno está nesta posição de fazer uma investigação, a trampa é que todos nos enamoramos como por la filosofía y ahí se va, pero la trampa es que uno no vuelva. Entonces después se enamora de la antropología, pero no vuelve. Se enamora de la ingeniería y no vuelve más. Entonces un arquitecto se deforma así, porque puede empezar a raciocinar como un ingeniero de estructura. Y eso no es una ventaja, para mí es una deformación. Um arquiteto que empieza a hacer filosofia enquanto está desenhando é uma deformação. Então, para mim é muito interessante, porque há que vibrar entre todo, pero não saber que não temos lugar em nenhuma parte. É isso que nos faz seguir fazendo o que hacemos. Sin embargo, eso mismo, Ángelo, es lo que nos produce o nos provoca tantas críticas desde afuera, es decir, cuando usamos filosofía para determinadas argumentaciones o usamos, no sé, antropología o ingeniería, siempre los ecos son desde esos campos específicos. Che, ¿por qué picotean? ¿Por qué se meten en lo nuestro de una manera tan superficial y tan poco propositiva cuando no es lo de ustedes? Parece ser que Celos de las disciplinas hicieran que, no, si yo me dediqué toda la vida a esto, que vas a venir vos, siendo arquitecto, a usar parte de nuestro conocimiento de una manera aleatoria, porque a vos te sirve o porque lo usás de una manera errónea según su punto de vista. Como sabemos, si hablamos de filósofos o sociólogos, es muy fácil encontrar la manera errónea porque ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Es decir, que nosotros lo usemos es abrir una puerta todavía más caliente para el tema. Isso me encanta, não? Porque pouco o movimento cultural que em Brasil se chamava antropofagia, pouco é assim. E também me encanta... Eso no es comer a la gente, eso, ¿no? Não, pero é interessante porque sim, porque cada uma dessas disciplinas nos ensina como falar. Não há como não utilizá-la. É inevitável. Não é como querer pensar sem as palavras, é como sem as chaves que a filosofia descreveu, sem os mecanismos que a história nos mostrou. Não há como pensar, não há como falar de nada sem passear pouco por estes campos. Também é uma trampa, porque se arquiteto se começa a tomar muito em sério como um filósofo, pode como pedestre na filosofia, não há como. Então, há que conhecer também pouco, é tema de riscos, mas há que tomar os limites de como fazer. Mas também me encanta este comentário, não, como quase que uma vingança, porque eu diria que é em contrário. Para mim, a arquitetura que é uma atividade aberta a todos os saberes. Uno pode vir com o conhecimento que tem e se empieza a praticar a arquitetura, se hace um arquiteto. E não há desvantagem para ele ou para a arquitetura. Então, a arquitetura é uma atividade aberta a todos os saberes e que acolhe a todos os saberes, todas as pessoas que aportam saberes distintos à atividade da arquitetura. Mas há uma outra característica também, que a arquitetura é pouco como decorrência desta primeira, é uma atividade, de certo modo, desprotegida. Eu quero dizer, e por isso há sabor de vingança quando diz que utilizamos a filosofia e tudo, por exemplo. É desprotegida porque, no mundo de hoje, em que a imagem tem poder
imenso que a arquitetura maneja com imagens o tempo todo, não? Então, o que produz a arquitetura tem uma força em um mundo que não nos diz respeito, mas tem uma força muito grande no mundo da mídia, da publicidade. Então, há discursos e saberes que han sido generados e amadurecidos em áreas que não são a arquitetura e que uno vê de um modo oportunista e todo, vê que em arquitetura seu discurso pode ganhar uma força desproporcional. Então, se acerca, se aloja em la arquitetura, ela submete completamente a um desígnio que é totalmente fora de lo que entendemos como arquitetura. Então, há uma espécie de colonização da arquitetura por discursos que não lhe são como intrínsecos, não? E eu creio que este caminho é muito mais frequente do que o outro. O outro caminho, quase que é muito mais protegido, porque se um arquiteto se mete em um campo como de la história, não alcança, simplesmente não alcança. Se mete no campo da filosofia, nem pensar. Se mete a ser literatura, a não ser que sim, que renuncie completamente a uma coisa para ser outra. Então, é interessante como as coisas estão relacionadas, não? Pero os limites é um tema importante de darse conta. Entonces, que ahora que dijiste, cuando nombraste la arquitectura como un área desprotegida, o sea, más allá de que esté abierta a todos los saberes, que yo al menos lo leo como que está abierta a todos los saberes, está por una cuestión de responsabilidad, debe estar abierta a todos los saberes. O sea, el ejercer la arquitectura o el hacer arquitectura, el proyectar, sin haber mamado de todos los saberes o usado de todos los saberes, es una irresponsabilidad. Entonces creo, lo veo casi como, en eso coincido con vos, como una cuestión intrínseca a la arquitectura, está de tomar o beber del resto de los saberes. Pero cuando hablabas de termina apareciendo como una cuestión desprotegida, pensaba que la arquitectura, o el arquitecto, si querés, el arquitecto como director o conductor de estas cosas, de la construcción, estamos en este momento manejando prácticamente el 15% de la construcción, está manejando, quizás no la arquitectura, pero sí la construcción está manejando el 15% del Producto Bruto Interno del mundo, del planeta. Somos de las industrias que mayor producción de gases de efecto invernadero tiene. Ahí es donde me parece que podemos pasar a ser los más desprotegidos, en el sentido de que los intereses que afectan o que inciden sobre el hacer arquitectura se escapan de las manos del arquitecto, más allá de la responsabilidad y de los saberes aprendidos que tenga, porque es como que estamos tocando ya cosas que nos excedieron de alguna manera, o de esa manera nos quiere hacer ver el media o el mundo, ¿no? No sé qué opinas de eso, pero en realidad a mí me causa un poco de temor, en realidad más inquietud que temor, que sí, es cierto, como arquitectos estamos manejando estas cosas que hoy en día son más candentes que nunca, si se quiere. Estamos manejando gran parte de la importancia del clima, del calentamiento global, y estamos manejando gran parte del capital que se mueve en el mundo en cuanto a dinero. Es decir, somos, o lo que hacemos pasa a ser de una importancia estratégica, digamos, en el planeta. Y ahí es donde veo que quizás este conocimiento o este aprendizaje de saberes externos, extrínsecos a nuestra profesión, no llegan a ser suficientes como para poder seguir manteniendo quizás una cultura ya ancestral y que deberá cambiar, pero que yo la veo un poco en jaque, en definitiva, frente a situaciones como esta. Não, eu estou aqui escutando, aprendendo, não, Ricardo, pero claro que é um tema que é importante, que como isso, não, de que a construção, como chamamos, a indústria da construção maneja uma proporção imensa de lo que é produto interno bruto de um país, pero esta força que pertence às forças hegemônicas, não, que é todo o mundo técnico-científico e a própria economia, não tomam a arquitetura como com a mesma lógica que guia um arquiteto, não, em geral, porque fazem também como sempre tanta essa vicinitude da arquitetura com as forças econômicas, em contrário de lo que em geral se pueda supor de que le dá poder e força,
en general lo saca. Ve que às vezes se hace muito mais difícil renovar em uma economia muito consolidada, digo, renovar em arquitetura, não, porque a construção se hizo como na linha de montagem, de coisas, se exige um poder também muito mais grande para manejar com estas coisas. Mas também por la consciência, não, de que há esta relação, que, por exemplo, há par de anos, mas sempre, o governo de Holanda começou uma atividade com o seu Ministério de Relações Exteriores de promoção cultural de seus arquitetos, não, de fazer exposições, de promover encontros de arquitetos holandeses com a indústria de muitos países, na América do Sul, em África, em China, pero que era uma política muito clara de quanto se reverteria a economia holandesa através da atividade de arquitetura. Não, isso há nos trabalhos que lo hace muito evidente. Há uma exposição que é parte da Bienal de Venecia, creio que 3 edições atrás, e uma das pessoas que ela produziu é Ana Miliak, que se chamava US Office, e que Ana ia ver de como, no pós-guerra, os arquitetos ilustres da Europa que se traíram a Estados Unidos e puso a Mies van der Rohe para dirigir a IIT, e Gropius para dirigir Harvard, e assim por diante, onde como essas pessoas vieram, de onde vieram, quanto se pagou, quantos arquitetos eles formaram, em que parte do mundo foram trabalhar e quanto de plata vino aos Estados Unidos por essa atuação. Então, essa é uma posição que é muito importante ter em mente, porque são as forças que manejam, mas são forças em que mais a mim me parece que a arquitetura está submetida do que a arquitetura está manejando. Pero há que saber que está nisso para ter possibilidade de inverter um pouco o processo e manejar um pouco mais. Então, as proporções são muito pequenas. É interessante também notar como em países onde a economia não é tão pujante, tão forte, não? Como mesmo se mira em Europa, a força que tem a arquitetura de Portugal ou de Espanha, ou como a arquitetura de Paraguai se alçou a uma posição de destaque enorme, não? Como alguns em África, não? Então, há também uma clareza, não, de linguagem que se vai esgotando e que há que buscar uma inventividade que não está onde estão as condições mais desarrolladas en términos económicos. Me gustaría llevarte, Ángelo, de nuevo a la ciudad, volvamos a tomar el eje. Antes de eso, un pequeño paréntesis, porque de lo poco que alcanzo a ver a los costados, tenemos algunos amigos que me gustaría saludar. No sé si los pude ver a todos, pero sé que está Javier Corbalán, que está nuestro querido amigo Solano Pancho Benítez. Están Esteban yo no vi aquí a Marco Rampula, o sea, tenemos varios amigos aquí al costado. Entonces... no es para meterte presión, pero tenemos que parecer más serios. No, eso en contrario me alivia, debo escuchar más do que hablar. Así que desde ya les digo a estos queridos amigos que están por ahí dando vueltas que tienen toda su chance de intervenir cuando les parezca. Están invitados y bienvenidos para hacerla. Es un honor por otra parte tenerlo en esta charla, en esta pequeña charla de café con 100 personas más. Cerrando el paréntesis, vos en un momento de tu tesis, creo que en la introducción inclusive, decís que la ciudad tiene todos los elementos que movilizan la elaboración de la arquitectura. Y volvemos un poco al Tito Pablo, razones para una arquitectura. Pero por otra parte también, cuando empezás a desarrollar el capítulo sobre la violencia en especial, decís, la crisis de la idea de ciudad pone
en crisis el propósito de la arquitectura. Seguramente esto fue una maduración de tu trabajo y poder llegar a expresarlo de esa manera. La crisis de la ciudad yo creo que tiene muchas aristas y tiene o ha tenido muchas maneras de verse y de tomarse, según los críticos y según la parte del planeta inclusive. Si ponele en el caso que a mí se me ocurriera realmente empezar mi tesis, me enfrentaría con la ciudad de hoy, una ciudad que está apenas separada 15 años de la ciudad de la que vos hablaste en tu tesis, y que sin embargo parece totalmente distinta en ciertos aspectos. En otros podríamos decir que los edificios siguen siendo los edificios y que seguimos ocupándola de determinadas maneras. Pero si antes hablábamos de una crisis como la que hablabas vos, sustentada en la violencia principalmente, hoy ¿dónde la pondrías a esa crisis? Más allá de que la violencia persista, evidentemente, persista principalmente en nuestras ciudades. Porque creo que la crisis ya pasa a ser, es más, toda esta pandemia nos está demostrando que la crisis de las ciudades era mucho más profunda y menos atendida de lo que uno creía. Hasta en los lugares a uno le parecía que las cosas estaban todas en orden. ¿Te parece que empezar una tesis hoy de este tipo, o sea, trabajando o argumentando desde la ciudad como para dar sentido a lo que hacemos como proyectistas, tendría el mismo sentido o ya la ciudad pierde valor como argumento y pasa a ser más una cuestión que se extralimita a los límites propios de la ciudad para ser más el territorio o las áreas o las regiones? Não, eu creio que sempre terá valor a ser uma coisa que a operação principal é a seguinte: o mundo que está posto não seja o mesmo mundo amanhã e passado, em 10 anos, não? Que nós não paralisemos em a capacidade de desenvolver a imaginação. Que a mirada sobre as coisas um dia e depois em outro nos haga ver coisas distintas, porque cambiamos nós. Então, a cidade, como nós, não está lista nunca. Não, aunque seja a mesma cidade, digo, a mesma construção, sem cambiar uma pedra por 300 anos. Não será a mesma cidade. Da mesma maneira que nosso corpo é mais ou menos o mesmo, não? Há montão, mas significa coisas muito distintas. Não, o corpo em los anos 20, em los anos 80, agora tem significados totalmente distintos. Então, o tema principal para mim, como de la violência, é como a violência é um pouco um modo de dizer que o que é a ausência de norma, a ausência de regra, se ha hecho a regra principal. A violência se manifesta em coisas muito distintas, mas ela é uma constante da cidade de São Paulo desde sua fundação, mas é uma constante de todas as cidades de Sudamérica desde sua fundação. É uma constante em qualquer cidade que se fundou bajo o colonialismo, não? E a violência entre nós outros, em la cidade de São Paulo, que era meu tema, não, a manifestação mais cruel da violência é a desigualdade social, não, que afeta um diferente de como afeta o outro. Então, uma cidade com pessoas que não são tratadas da mesma maneira é uma deformação incrível. Não, isso seguia, isso se passa, sigue passando. Essa é como o que temos que enfrentar, que é mais difícil de superar. Aunque como hacerlo, como assim, o que temos que fazer não é um mistério, mas como fazer, há que romper um obstáculo que é gigante. Então, mira o que estamos vivendo hoje em dia. Não é que afetará as pessoas de modo muito distinto, não? Um pouco nos afeta a todos, sim, mas como enfrentaremos isso com as desigualdades sociais é muito inaceitável. Então, como se vai enfrentar, como pode se quedar trancado em casa durante 2 meses se não tem como sobreviver. Então, esse tema sigue. E eu, quando empecei por uma espécie de crise, por 2 coisas. E a crise é esta, não? A violência que nos dados, que me impressionava, que naquela época São Paulo tinha 17 milhões de pessoas, e a cada dia se contassem as pessoas que pagavam com suas vidas
não, contando os dados como de homicídios, de suicídios, de mortos na violência do trânsito, de chicos que morrem antes de completar um ano, de los que nascem mortos. Eram 71 pessoas por dia. Então, isso uno pensa, não? Para que exista uma cidade, todos os dias 71 pessoas têm que morrer. Estamos fazendo nós outros com a arquitetura? Como seguir fazendo esta cidade se parece não ter sentido? Não, então, essa para um arquiteto é uma crise importante. E outro é de como esta violência não invade todo o que denominamos não como campos de intimidade, de privacidade, os abrigos de intimidade, onde o linguagem se pode desenvolver. Então, como seguiríamos desenvolvendo a linguagem de arquitetura se estes abrigos também não existem mais? Eu partia destes duas crises, mas a coisa é que não la creia, e a mim me parecia muito fácil, não, que alguns professores, mesmo professores que tinha eu apresentava, e sempre em uma conclusão que não temos saída. Mas seguimos vivos, seguimos com os dramas existenciais, seguimos nos encontrando com as pessoas, então é um pouco absurdo suponer que não haja saída, ainda que não haja. Mas estarão certos ao final, a tarefa que temos é de resistir com todas as forças para seguir existindo. Isso é um tema para a arquitetura. E por isso, a fotografia que tu comentaste, não, que abro no trabalho, que são os surfistas de trem, me impressionou muito quando vi aquela imagem e tomei a fotografia como um roteiro de estudos, porque para um que vive na periferia da cidade, o trem que passa representa, de certa maneira, o poder que lhe oprime, não? Que as forças hegemônicas, e passa de suas casas como a 40 centímetros da ventana. É verdade que o trem estava antes, mas não importa, a situação é sempre o corte no momento. Por isso, um trem, então, equivaleria a toneladas de opressão que cortam ali a 70 km por hora. E que uno tem sobre seus ombros, sobre sua espalda, aquele peso. E uno que suporta este peso em sua espalda e se mete por sobre a composição e que voa sobre o trem, é uma imagem assim impressionante. E eu pensava que nós outros deveríamos ser um pouco assim. Que um arquiteto não pode actuar exigindo pré-condições para seu trabalho. Hay que hacer en el momento con la respuesta que uno pueda formular, ¿no? Pero no podemos exigir precondiciones, querer que la base, como el mundo, sea distinto para que podemos actuar. É al revés, é por actuar en este mundo que lo poderemos hacer un poco menos desigual, un poco más cercano de las personas, un poco más lleno de significados, ¿no? ¿No te parece, Ángelo, que la situación actual acelera una toma de posición de este tipo? Digo, porque frente a las cosas, muchas de las que contás son las que vivimos y que seguirán viviendo después de esto, quizás de una manera todavía más radical, más marcada, más atroz. Pero quienes veníamos o venían promulgando de alguna manera volver a una cierta parsimonia frente a las cosas, una defensa sobre todo de la humildad o de la sensatez, diría, pertinencia de lo que hacemos. Hasta este momento quizás no eran palabras que tenían mucho marketing dentro de quienes decidían el qué hacer arquitectura. Y no hablo tanto de que decidían como nosotros los que proyectamos, sino de aquel que decidía realmente, sea Estado o sea corporación, quien sea. Decidía a partir de, usando otras piezas para decidir, evidentemente, otras, cada uno sabrá cuáles, pero que tenían muy poco que ver con esta visión cultural que vos recién hablabas en el caso de Holanda, de tirar una especie de salvataje a las personas o a los arquitectos en los que se cree, porque de esa manera uno construye una cierta conciencia general sobre las posibilidades y lo bueno que es hacer de otra manera las cosas. Creo que en situaciones como las nuestras, donde la brecha social es terrorífica, la delincuencia, la pobreza, la injusticia y demás,
estaban a flor de piel y no son en absoluto nuevas para nuestro medio, de repente pueden pasar a ser parte de una agenda de decisiones que hasta ahora no estaba en quienes tomaban las decisiones a lo que hacíamos. Es decir, que indirectamente pone una responsabilidad a determinados arquitectos, a ciertos arquitectos, en cuanto a un llamado de nuevo a esta parsimonia o pertinencia de la que te hablaba, pero por otra parte también deberían habilitar las posibilidades a quienes ya creían en eso y quienes ya venían trabajando de esa manera. No sé cómo lo ves vos, porque yo creo que dentro de vos y tus colegas en Sao Paulo, a partir de Vilanova Artigas y de Paulo Méndez da Rocha, tienen formación muy consciente sobre esto y muy densa y muy real. Quiero creer o quiero pensar que si hasta hace poco tiempo o hasta antes de esto, las decisiones que aludían de alguna manera a la sensatez o a la parsimonia en los proyectos eran vistas de reojo solo por algún gobernante con alguna luz prendida, en el futuro debería ser campo más propicio, al menos para esto. No sé cómo lo ves, porque estoy haciendo un poco de futurismo, no, evidentemente no es lo mío, pero quiero creer, por otra parte, porque soy muy optimista, quiero creer que esto debería no solo abrirnos los ojos en muchos campos, sino facilitar de alguna manera también una cierta conciencia general en quienes deciden. O sea que hasta este momento han demostrado que no la tienen, en su gran mayoría no la tienen, digo gobernantes principalmente, pero que con el transcurrir del tiempo pienso que no van a poder seguir obviando esto. O sea, pueden haber obviado o pueden haberse inclusive hasta raído algunos del mensaje de Greta Thunberg en la ONU, porque a ese tema lo podemos seguir pateando todavía un poco para adelante. Pero ante esta, salir de esta implica no salir indemne, no salir nuevo frente a un panorama que no cambió. Podemos hacernos los tontos y no verlo. Yo en ese sentido, al menos personalmente, soy muy optimista cuanto a eso. Creo que muchas cosas van a cambiar, pero esta en particular que nos atañe a los arquitectos o a quienes vemos la arquitectura de una manera, creo que puede facilitar, y lo pongo entre comillas, porque en realidad hablar de facilitar en situaciones tan extremas no suena muy bien, pero sí allanar un poco un campo que estaba totalmente dinamitado por otros intereses que poco tenían que ver con, nada, perpetuarnos, bueno, no sé si perpetuarnos, pero al menos extender un poco mejor todavía nuestra raza en el planeta y de una manera más justa principalmente. No sé qué pensás vos, quizás lo que te estoy diciendo es palabra común y lo hemos hablado en otras circunstancias mucho antes del coronavirus, seguramente, y por eso te hablaba de vos y tus amigos, tus colegas, que siempre está presente en sus discursos de la arquitectura esta postura. ¿Vos creés que después de esto las cosas pueden llegar a facilitarse en ese sentido? Yo espero que tenga razón, ¿no? Que nosotros al final podamos aprender algo de lo que estamos viviendo, ¿no? Pero no tendría que costar tan caro, ¿no? Porque cada dia, cada pessoa que morre, morimos um pouco também. Não vamos morrer milhões de vezes até que se termine isso. Então, é um custo muito alto, mas também muito revoltante, não? Que as pessoas que outra vez a injustiça social vai poner um custo muito mais alto a los que têm menos recursos. Pero por outra parte, é verdade que o hecho de que este momento e os acontecimentos não hagam claro, não, que saber a verdade é mais importante que saber mentiras, que a ciência traz à humanidade uma esperança real, que a universidade tem um papel fundamental à sociedade, que os valores éticos e humanos de um governante definem se uma população vive ou morre. Então, isso, em um momento como este que estamos vivendo, eu creio que nos hace ver o valor da vida e nos hace mais firmes, ¿no? En los propósitos, en las ideas que siempre defendemos, como ver que de hecho tiene todo sentido, ¿no? Pero custo me parece desproporcional y tendríamos que tener esa clareza sin que tuviésemos que pasar por lo que estamos pasando. Pero al final creo que tenemos que inventar un modo de cómo hacer llegar plata a los que no tienen nada para que puedan
de sostener. Entonces, en Brasil va como la idea que es de gobierno de Lula, de Bolsa Família, não, que era um salário mínimo para famílias que não tinham renda, que depois se criticou tanto, mas agora se vai usar toda a logística, toda a estrutura desta ideia de Bolsa Família para um pago para que as pessoas possam atravessar esse momento. Isso, sim, são coisas que vamos a retomar, não? Se vê que los seguros salud, al final, cuando las cosas son de hecho importantes, se anulan todos y al mismo tiempo, ¿no? Y la salud es una cosa que fuera de lo que llamamos de salud pública, tiene un sentido muy limitado. Entonces, esas son, pero creo que reforzan, ¿no? Que gente que era más de la área, que trabaja con estos temas, alertavam e parecia, às vezes, um pouco alarmista, pero se vê que estavam certos. Afinal, creio que deveríamos trabalhar duro para minimizar o desastre, não? E agora trabalhar duro nos dá um pouco a sensação que é não fazer nada, porque estamos quase que todos trancados em casa. O que se vê, a necessidade de prover posições, não, camas em hospitais, que então tem que fazer hospitais de campanha com uma urgência. Que valor que tem isso, não? Isso é impressionante de ver. Eu queria aprender indo a classes, acreditando nas pessoas, e não vendo tanta gente assim sacrificada, não? Supongo que no me has malinterpretado, pero no quise decir que gracias a esto... No es que le malinterprete. Pero Ricardo, por favor, yo creo que estoy de acuerdo con usted. Claro que tenemos que aprender y creo que se hará más claro estes valores. Pero lo que estoy apenas lamentando, ¿no? Que por um lado é terrível que seja por este modo que vamos ver, pero é verdade, a mentira se desmascara com uma velocidade incrível. Que dizia o presidente do Brasil, pode dizer, pero não se sustenta, porque se vê o que está passando. Interessante, inclusive, de ver a mobilização, a velocidade, como as pessoas estão enganchadas. Eu estou de acordo que al final teremos uma valorização dos valores que realmente interessam. O que está se passando não é... Há gente não que diz que são desta densidade de pessoas que temos hoje no mundo, não, desta proximidade, vírus que vem dos animais em China, mas isso se vai passar. Há outras ameaças assim que podem começar a repetir-se. Essa não é a primeira. O modo como a Coreia reacionou está muito ligado a experiências anteriores com SARS, com outras. Então, há aprendizagem. Esse aprendizagem é muito importante porque salva muitas vidas depois, não? Porque temos que aprender como reacionar a isso também. Eu uso aprender que a desigualdade social, afinal, sai muito mais caro de que se imaginava, não, que não é aceitável assim. Isso também creio que teremos depois uma convicção muito mais generalizada, não? Interessante de ver, não, a quantidade de gente que apoiava o presidente que temos acá, as barbaridades que dijo acerca da Covid-19, e agora que baja muito o número de apoiadores, que todos os dias em la calle, em las ventanas, em verdade, estão fazendo protesto, não, assim, 15 dias, tanto por todas as noites, por 15 dias, as pessoas vão à ventana bater as panelas, como se diz? Caçarolas, para encontrar o presidente. Então, isso é um cambio otimista, não? Porque é dar-se conta de lo que era, em realidade, a pessoa que se elegeu, de los límites de las histórias que contava, de lo terrível que produz, não, a estupidez de uma pessoa. Isso se hace muito claro e creio que isso nos hará
mejor, porque es mucho más atento, ¿no?, a estas trampas de la política, ¿no? Lo que está pasando, por ejemplo, con la imprensa, ¿no?, como todos ahora buscan noticia confiable, o valor que tiene eso, de la esperanza con todos, con la ciencia. Eso es un mundo que veíamos todos los días aquí, el ataque generalizado a la universidad pública. Yo no creo que seguirán haciendo lo mismo, ¿no? Un poco como si es hora de considerar de otro modo, ¿no? Es la verdad. Hay un artículo que le mencionaba Solano la semana pasada sobre de Philip Ram, que fue retraducido en Arquine, que se llama El retorno a la normalidad. Después te voy a pasar el link porque me parece, de todas las miradas o de todas las versiones que uno escucha sobre esta situación, me pareció realmente muy, muy claro y muy interesante y muy aplicable a lo que estamos charlando. Y él hablaba de un retorno a la normalidad usando un texto de Umberto Eco del 99. Eco hablaba de cuando él volvió después de la guerra, cuando Italia vuelve después de la Segunda Guerra Mundial, se da con un planeta totalmente distinto, y es un planeta que está sostenido a partir de los antibióticos, las vacunas y el petróleo. Y es un planeta que de alguna manera funcionó casi en automático hasta hace pocos años, podríamos decir. Algunos le pueden poner fecha anterior o posterior, pero yo diría que al menos hasta el 2000 funcionó. Es decir, que vivimos 50 años de un relato ficticio, si se quiere, dentro de lo que es el gran estadio humano sobre la Tierra, donde el hambre, las enfermedades, el calor necesario en invierno y demás, habían sido salvados durante ese momento. Y Ram, lo que de alguna manera dice es que de ahora en más nos vamos a encontrar con que es un poco lo que estabas diciendo vos, las fake news no alcanzan más, o sea, no hay un relato que pueda sostener una situación como esta, porque en realidad ninguna de las tres cosas que nombró se las puede contar como instrumentos posibles para seguir sosteniendo la sociedad, ¿no? Ni las vacunas, ni los antibióticos, ni el petróleo, y muchísimos recursos más. Me sonaba vecino lo que estabas diciendo, pero te voy a hablar de nuevo a la tesis. Sí, por favor. Si no, vamos a tener que hacer otra charla entre nosotros sobre la tesis. Primero, veo que muchos preguntaron en el chat que tienen abierto los oyentes, muchos preguntaron si se puede conseguir tu tesis publicada o en PDF o de alguna manera. Yo puedo dar versión de estas dos. De las dos maneras. Creo que en PDF se puede conseguir en la Universidad de São Paulo, yo creo que libre. También aquí la Vitruvios publicó un libro en portugués, que claro, está ahí. El libro aquí, para hacer una propaganda, ¿no? Está aquí, publicado por Vitruvios, una publicación muy económica, todo. Pero el PDF seguramente se puede bajar desde la Universidad de São Paulo. Yo no sé cómo se llama, pero después puedo chequear. Nunca se tradujo al español, Ángelo, ¿no? No. Creo que Solano alguna vez había tenido la intención de hacerlo, pero bueno, ya que lo tenemos a Solano dando vueltas por ahí, a ver si toma la posta. No, se tradució en inglés, pero nunca se tradució en español. Debo hacerme a culpa, no es mi culpa, realmente es mi culpa. Pido solamente a pedir una vez más y públicamente disculpas por eso. No, Solano está ahí. Contamos con vos, Solano. Por favor, Solano, hable. Ya empecé muchas veces, Ángelo, a hacer la traducción. Ya avancé un montón de capítulos, pero siempre se queda ahí otra vez. Pero ya llegará el tiempo. Ya llegará el tiempo en que la disolución de los edificios y de cómo atravesar paredes tenga su correlato en español. Como notaste, el pueblo lo espera. No, si Solano traduce, yo voy a poner su nombre aquí como doble del mío, porque vende mucho más. El Solano ha sido muy importante también cuando hacía la maestría, porque le consultaba sobre los significados de la palabra Anhangabaú en guaraní, una revelación. Un abrazo, sigan. Ángelo, ya para ir terminando, para no hacer esto infinito, te decía, daría un poco la tesis, quizás a una de las últimas partes, y que es una de las que realmente me gustaría
conocer tu opinión, sobre todo cómo la manejaste o cómo llegaste a esta instancia, porque decíamos que todo el corpus del trabajo aludía a escribir primero una situación y tratar de encontrar sentido dentro de esa situación, hablando de Sao Paulo, terminando en una descripción hermosa que haces del recorrido de 3 kilómetros que comienza en el mercado y termina en el fondo de la Catedral de Sé, creo, que la primera vez que visité Sao Paulo me lo hiciste hacer y realmente lo reviví. Pero después aparece esta cosa que si la ciudad está en crisis, y vuelvo al mismo tema de recién, ¿no? Si la ciudad está en crisis, ¿cómo es posible encontrar sentido a lo que hacemos? Y decís que el centro de Sao Paulo, fundado hace 5 siglos, necesita ser reconstruido en su sentido para poderlo hacer. Pero de ahí inmediatamente, o casi inmediatamente, después del recorrido que nos contás, pasás a estas 4 actuaciones imaginarias, estas 4 maneras de hacer desvanecer los edificios o atravesar paredes, dándole para mí a la tesis un cierto efecto de proyecto completo, como describir la situación hasta llegar a la propuesta. Ahí es donde tiene que ver con lo primero que te comentaba, de cómo hacer para que un jurado de tesis acepte esto como tesis, cuando en realidad, si uno lo analiza como estructura, parece que fuera la estructura de un proyecto súper interesante, que es un proyecto que no llega a la definición de un proyecto en cuanto a definición de particulares del proyecto, pero en realidad con bastantes particularidades cuando analizas cada uno de las secciones esas y los 4 modos de atravesarlo. Y me acordaba una cita de nuestro querido amigo Snotzi, que decía que el proyecto no es un instrumento de transformación, sino que es un instrumento de conocimiento. ¿Vos pensás que uno puede defender también, digo, en el caso de que yo no tenga la suerte de tener la directora de tesis que vos tuviste, que uno pueda defender también que esto se trata de un proyecto, hecho con otros matices y con otros instrumentos y desde otros lugares, pero que su estructura, en definitiva, no varía mucho de la de un proyecto? Sí, claro, creo que se trata de cómo tanto de hacer un proyecto quanto mirar la ciudad construida y se hacer capaz de ver posibilidades que están ali, pero que não estão vistas, não? Como ter este empenho, como uno que escreve um poema e nós outros lo leemos e nos sentimos como que ele dijo lo que queríamos decir y nunca logramos, ¿no? Un poco eso es que me parece que es lo más importante de hacer un proyecto, ¿no? Pero eso es una parte de hacer un proyecto. En esta parte hay una preponderancia de propósitos, de posiciones, de princípios, e não se ingressou ainda em uma outra parte, que é uma parte de quando uno formaliza um projeto como um plano de construção de obra, que é todo o que entra e como se relaciona com esta primeira parte, toda a formação, a capacidade técnica construtiva, não? De como se hace com que as coisas se realizem, não? Que é sempre este juego. Pero yo creo que ahí es como, yo diría, lo que estamos tratando en este punto es de la genealogía de la imaginación de un arquitecto. ¿Cuál es el campo, en que las ideas forman? De onde se saca las proposiciones de un modo que se firmen al final por su pertinencia, para utilizar una palabra que usted utilizó. Entonces, esa era a cosa que quería un poco tratar, ¿no? Por este recorrido en la ciudad, un modo también de decir que las ideas no deberían venir solamente de una posición a priori, de un conocimiento como uno que mira la ciudad desde afuera, ou desde arriba, pero como mirá-la desde adentro, e aún assim, desde adentro, saber vê-la, não? Para isso, me parece que um processo que é importante, eu digo importante porque, em meu modo de perceber, para mim, teve uma importância particular, não? Temos que quebrar um pouco as unidades clássicas, não? De não mirar como cada edifício como uma unidade,
pero de mirar todo como uma coisa só e, ao mesmo tempo, de saber quebrar em partes para recomponer de outro modo uma parte que está fora da unidade. E assim se hace um arreglo que uno não veía, não? Que se pode combinar as partes completamente de um modo livre. Então, se tratava um pouco de coisas assim. Se retornamos ao título, não, este título, São Paulo, Razões, é um pouco, reafirmo, Ricardo, o que tu já comentaste. Não? É um pouco esta declaração, não, de que o saber, pero a totalidade de um saber que um arquiteto pode imaginar alcançar, está contida em la ciudad construída. Isso, às vezes, creio que despreciamos um pouco, não? Pero é muito fácil de ver como, por exemplo, a arqueologia conta a história de uma civilização, de como se casavam, de como que comiam, como viviam, a partir das ruínas de construções, não? Assim, todo o que das coisas que estão hechas, este mundo cristalizado como os artefatos todos que produzimos, estão carregados de modos de viver. Então, quando uno passa a ver que a cidade de hecho contém a totalidade não tem limite. Não é que a cidade contém tudo que hemos sido capazes de construir hasta agora. Ela contém também todo o que seremos capazes de construir no futuro. A mim sempre me molestou dizer, por exemplo, que uma cidade como, mesmo se toma uma cidade como Brasília, não é que empieza em los anos 60, não? A arqueologia de Brasília não se pode encontrar escavando o suelo, pero a arqueologia de Brasília contém também as ruínas de Roma e tudo. Sempre o conhecimento vai passando deste modo, pero não contém solamente, não, uma cidade, em meu caso São Paulo, não é que contém solamente as possibilidades passadas, porque quando combino de um modo distinto partes de lo que está aí, hago lo que não está hecho. Então, todas as cidades do futuro se hacen possível a partir de la que temos agora. Então, por isso, o título São Paulo, Razão de Arquitetura, ou Razões, é um pouco, não só de dar-lhe sentido, pero de encontrar um caminho de todo o que a cidade pode informar. Depois, esta parte, que é a dissolução dos edifícios, o que também só para uma espécie de confronto, porque em São Paulo, em la ocasião, o número que me acuerdo é que eram um pouco mais de 5 ou 6 mil edifícios verticais, não, edifícios que tinham ascensores, que coincidentemente é mais ou menos o mesmo número de cidades de Brasil. Então, uno pensa, se são 6 mil edifícios, eu vou fazer um mais, um edifício vertical. Que sentido tem fazê-lo? Estará totalmente dissolvido em esta multiplicidade. Pero, por outra parte, se tomamos uma ideia como é a ideia da estética, não, de que uma coisa que se põe no mundo transforma todo o que estava hecho antes, não, porque todo está em relação, não é que o hecho de que temos 6 mil haga desimportante o que vamos fazer, pero em contrário, há que tomar em conta a responsabilidade de que se põe transformará 6 mil que estão aí neste contexto. Isso, então, esta dissolução, ela não anula a possibilidade, mas tem que ser tomada de um modo de potencializar. É a mesma coisa que também, para falar do título, retornando a esse princípio, de como atravessar paredes. As paredes é o que estão construídas por esta violência da cidade. Não, as paredes primeiras que imaginava que teríamos que ser capazes de romper. E o modo de atravessá-las é compreender um pouco como estão hechas, não? Para ser capaz de deshacer.
hacerlas. Entonces yo utilizo como en el final, como si fuera una cosa que en nuestra área no es posible de hacer, ¿no? Como una prueba de que logramos. É isso que queria hacer também, não? Por isso hacemos este recorrido no centro e miramos juntos o que é a cidade de São Paulo, e hago uma descrição de esta ideia de lo que são as 4 operações, as infiltraciones que ven de la ciudad cueva, las ciudades aéreas, lo mirante y las transposiciones. Y la describo, miramos puentes, edificios y todo. Y para mí, la prueba que logramos, que es un poco decir, es la prueba de que estamos vivos, es la prueba de que ainda es posible hacer arquitectura, é que se depois de fazermos este recorrido juntos e de que as descrições que hago podemos fazê-lo novamente e os que hicimos juntos, quando mira a cidade, la vê de modo distinto, então sim, podemos. Isso é que creio que é o processo. E esse processo não se conclui nunca por sorte, porque não termina nunca, não? Cada mirada es posible, ¿no? Digo, cada mirada puede seguir sumando a ese valor. Sí, pues eso es el proceso. Es fascinante todo esto, Angelo. Muchísimas gracias por dejarnos abrir la charla de café. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Yo solo mando un abrazo gigante a los dos. Muy agradecido de haberles escuchado. Un regalo para el alma. Nos vemos de aquí a poco cuando los codos lo permitan. Muchas gracias a todos. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Angelo, a vos, como siempre, de corazón. Mil gracias y muy lindo escucharte como siempre. Gracias.